Menina, você Oi. no Rio Grande do Norte e eu aqui no Rio de Janeiro. O que que a internet faz, hein? Nossa. Cara, é muito legal esse negócio de live, essa onda de lives, né? Eu já queria começar te falando o seguinte, o lance do distanciamento social e também da Uhum. aproximação virtual, que as pessoas falam, né, agora com Covid, e tudo agora o pessoal tá com medo, que não sei o quê, e ai meu Deus, e perdi o emprego, e bababá, e ai, como é que eu vou recomeçar? Gente, tem que usar a criatividade, né? O mundo não acabou por causa de Covid. Houve épocas que quando, nossa, há tempos atrás, quando não tinha internet, imagina como é que a gente ia viver sem Netflix, sem Amazon Prime, sem celular, sem, o que mais? YouTube, Facebook, Instagram, como que esse povo vivia? Em épocas que Parece teve. impossível, né? Nossa, aí sim era isolamento social mesmo. A gente não pode falar que a gente está isolado, que a gente está online o dia inteiro. Isso não é isolamento, né? Vou contar uma situação que eu lembro quando eu era criança. Tinha muita gente que namorava à distância, né? Então, por exemplo, se você namorasse à distância e seu namorado fosse da Europa, Aham. tinha que contar o horário para ligar no orelhão, que era mais barato, com cartãozinho, porque tinha muita gente que não tinha telefone de fazer interurbano. Eu lembro que tinha, eu acho que uma amiga da minha mãe, que era namorada de um cara que morava na Europa, e depois eles casaram e tudo mais. E ela se mudou para lá, né? E tinha aquela coisa, aquela força de vontade. Se você gostava, tinha que se mudar, porque ou você organizava a sua vida para ir, para ficar com a pessoa, ou você não ficava junto. E aí eu lembro da minha mãe, da gente indo no orelhão, contando a hora certa que ele podia atender, ele ficava esperando ela ligar, e ela ia lá. E às vezes, quando tinha fila no orelhão, tinha 2 ou 3 pessoas, assim. Tinha um lance que a gente tinha telefone em casa, mas tinha algumas coisas assim que a gente ia, né? Ligação a cobrar hoje em dia quase não existe mais também. Os trotes, que hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia é golpe, não é trote. Mas era muito engraçado, É. cara. Altas artimanhas. Hoje em dia dá muito trabalho passar trote, né? Você tem que suprimir o seu número, né? Deixar ele como não identificado para É. poder ir e perturbar o saco de alguém, assim. Porque Não, aí, senão a pessoa sabe que você é. ligou. Mas aí a criançada e os adolescentes estão inventando outra coisa. Trote é da nossa época, não dá mais. Eles Os perderam. fakes. É, Fakes. fakes. Mas vamos falar desse lance do tal do distanciamento social e da aproximação virtual. Aí eu lembrei daquele documentário. É um filme, é um documentário, né? Não é uma série documental que estreou agora em 2020, norte-americana, que chama Distanciamento Social. Eu vi que você estava assistindo. O que você achou dessa série? Não é documental, são atores. Atores? São Bem atores, canastrões, né? inclusive, Não, o é, in- primeiro eu gostei, o do alcoolismo. Mas eu vi o do pai com o garotinho e a mãe lá com Covid. Eu achei aquele cara tão canastrão, cara, não me convenceu. Mas fala dos outros episódios, são 8 episódios, né? isso, eu vi os 10, eu gostei, a nota dela tá bem baixa no IMDb, eu fui ver. Mas é uma série muito simples, é uma série feita com baixo orçamento mesmo, uma série de pouco recurso, é aquela série que ela artesanal, né? Uma série que podia ser um projeto da faculdade, assim, de alguém, mas que ficou muito legal, assim, tem umas histórias melhores do que outras. Eu acho que tem um episódio que deve ter sido um pouco mais caro, que é o episódio dos adolescentes, que eles têm um jogo virtual e aí tem umas coisas 3D que eles se conversam dentro do jogo, da realidade virtual. Então esse episódio deve ter sido o mais caro da série. E tem alguns atores famosos. Se eu não me engano, o do primeiro episódio é o Luke Cage. Quase certeza. Não tenho certeza, mas eu acho que é. E tem um ou outro, tem um do senhorzinho, uma senhorinha, que são atores que a gente já viu em outros lugares. Esse dos adolescentes mesmo. Tem uma das atrizes que é uma atriz famosa. Eu não vi todos, não. Eu fui salpicando e eu confesso que eu dormi. Eu fui ver de noite e dormi no sofá, cara. Mas o lance deles é assim, é porque são muito rápidos, 20 minutos, então você
não é uma coisa, é ruim, é mediano, você gasta muito tempo da sua vida. Não, é 20 minutos. Então, se você não gostar, tem o próximo, pode ser legal. Eu acho que o lance dele são as histórias mesmo, assim, tipo, são as histórias que você se identifica ou não. E o que eu gosto, o que eu acho interessante, é a forma nova de contar a história, porque praticamente eles só trabalham com a câmera. Então é um recurso. Uma câmera não, pode ter um jogo de câmera, mas né, entre uma pessoa passa muitas horas assim de frente para uma câmera. E a equipe é reduzida, né? A equipe com certeza. Por trás. E aí a gente percebe que, por exemplo, existem vários planos de sequência dentro da casa, a gente nem percebe muito, porque é uma coisa muito comum. Mas funciona muito como se a gente fosse o telespectador daquela live, daquela call. E tem muita coisa que é o print do celular, ele indo, ver. Então, isso, para quem tem ansiedade ou passou por alguma coisa, e o dia a dia da gente que está nas redes sociais e vai curiar, que a gente fala, vai bisbilhotar o vizinho, o amigo, a ex-namorada, a namorada, o crush, sei lá. A gente entra muito na forma que eles botaram, achei muito legal. Porque tem algumas séries que tentam fazer isso, botando assim sua cara aqui e a tela aqui, ou bota mensagens cortadas, o que às vezes não fica legal. Eles botaram mesmo como se fosse o caminho da pessoa que tá fazendo o quê? Abri a janela. Não, fechei. Comecei a digitar. Não, parei. Não, é o caminho da... Ali, né? Você se sente ali também, teclando, mexendo, você se vê ali. Interessante. Às vezes não tem nem fala, né? O primeiro episódio tem poucas falas, inclusive em várias partes, que é mais ele começando a digitar e para, se você reparar bem, né? A gente só vê fala quando ele fala com a outra pessoa. Então, tem alguns episódios melhores do que outros, mas é isso. O primeiro eu gostei mais, os outros eu achei mais ou menos, mas eu vou assistir todos sim, vou dar chance. Antes desse distanciamento social, logo que foi a Covid, começou em março, né, aqui no Brasil, acho que foi em abril ou maio, não, foi junho que estreou aqui no Netflix do Brasil. Um outro, que são 18 episódios, chama Made, que é Feito em Casa. Você viu esse? Netflix também. Esse é mais documental, entre aspas, né? São pessoas que gravaram elas mesmas as histórias, né? Então tem alguns atores famosos, tem pessoas de produção que ali se dispuseram a gravar alguma história delas, né? Sim, tem aquela atriz o pessoal não gosta muito, né? A Kirsten... Acho que é a vampirinha. Kristen Stewart. É ela mesma. Que eu sempre confundo com a Kirsten Dunst, que é outra que foi vampirinha também. A vampirinha de Entrevista com o Vampiro, quando ela era novinha. Nossa. Aí eu confundo. Essa foi muito antes. Essa vampira raiz. Esse eu já achei... Eu gostei, eu consegui assistir os 18. Eu falei, caramba, já esse agora, distanciamento social, eu já tive uma... Não é preguiça, mas eu falei, já vi isso. Vou ver de novo. A gente acaba que vê, né? Aí agora vamos falar de um polêmico aqui, né? Que deu um bafafá. Que a gente falou desse que retrata a realidade. E agora vamos falar de um que retrata mais a ficção, que não é bem aquilo que acontece. Emily em Paris. Que você ou ama ou odeia. Fala um pouco do que você achou. Eu seria indiferente se todo mundo não estivesse amando, porque eu fico, gente, vocês estão amando isso por quê? É mais de um mesmo. Tem muita coisa errada que, tipo, mas por que vocês estão amando, né? Aquela coisa, a gente só vira hate quando tem alguém que ama demais aquilo, a gente fica chamando a atenção. Não, mas eu não amo. Por que vocês estão amando isso? Você abre o Instagram, todo mundo falando, dos famosos aos anônimos, tudo virou assim um tema de estudos em faculdade, em escola, sei lá o quê, em debates. Emily em Paris. E aí falam que, fala aí o que você achou. Você achou achou que ela é um negócio que a gente não pode falar aqui, um palavrão, que ela é meio tosca, né? Pra não dizer outra coisa. Eu achei. Porque, assim, a produção... Ela é bem chata, na verdade, muito americanizada. Não se bota no lugar, eu acho que dos franceses em geral e da pessoa que conviveria com essa Emily.
Porque na hora que eu comecei a assistir, eu me vi no cenário de trabalhar numa agência, que é o que acontece comigo, e chegasse uma pessoa daquela dizendo que... Imagine, eu sou do Rio Grande do Norte, então chega uma pessoa de São Paulo, que é o centro, dizendo que conhece tudo, só que aqui é outro mercado, vamos supor, a gente vai trabalhar com o mercado local, que lá ela vai trabalhar com moda, que os franceses, as pessoas que estão naquela agência, sabem tudo. Aí chega essa pessoa de São Paulo aqui dizendo: não, eu vou revolucionar isso aqui. Isso aqui eu sei fazer. E fica mangando chegou aqui e fica mangando do sotaque da gente, porque lá, de fato, ela não sabe falar a língua, né? Ou então fica falando gíria, querendo que a gente entendesse, e começa a falar, mano, não sei o que, a gíria da quebrada, e ninguém entende, e o cara querendo... Então, tipo, é muito chato. Ou um americano mesmo, que chega aqui e não fala português, e quer dizer que sabe de tudo, entendeu? E Mas nunca sabe quando... que a personagem que o autor, né, quis retratar é autor ou autora? O roteirista que fez acho que é eu sei que o produtor é um autor, agora o roteiro eu acho que é um casal. Sim, eu acho não que tenho eles certeza. quiseram retratar uma mocinha novinha na casa dos 20 e poucos anos, que eu acho que ela não tem 30 ainda, né? E aí ela alienada, achando tudo lindo. Eu vou pra França, Paris, né? Saí dos Estados Unidos, saí lá da cidade. Ela tava onde? Chicago? Não era Chicago, não, era outra cidade. Esqueci. Acho que era Boston. Já vi há tanto tempo Emily em Paris que eu nem lembro qual era a cidade que ela vivia. Com Chicago, é Chicago, abri aqui, isso. Chicago, é. E aí ela tinha uma chefe que era de um jeito. E a chefe que ela arrumou lá em Paris, gente, era outro jeito de ser. Então, realmente ia dar um embate ali, ia dar um choque ali de gerações e de realidade também. Eu acho que quis mostrar, não sei, eu não achei de todo ruim, não, Emily em Paris. Passa algumas lições pra gente, de convivência, de paciência. Assim, não é a pior coisa do mundo, mas o problema é que não é a melhor coisa do mundo. Não é, mas o engraçado é isso, é que rendeu, né? Essa série rendeu todo mundo falando nela, e por isso que eu fui te perguntar, eu falei, gente, tem séries muito melhores que a Carlinha assiste, mas vou falar dessa que deu aí. Mas é porque assim, inclusive, eu posso comentar pra você do produtor. Então, quando eu vi que a série que ia estrear era do Darren Star, eu vi que a produção era muito boa, mas eu não tava gostando da série. Tipo, o primeiro episódio já achei alguma coisa estranha, e aí foi... O roteiro da série é muito ruim. Então, não é nem assim pela personagem ser chata, né? Isso aí teria sido justificado se ela tivesse seguido alguns caminhos, se a história tivesse ido para alguns cantos, se ela fosse chata, mas não fosse tão privilegiada dentro da história, sofresse de fato alguma coisa, um preconceito e tudo mais, mas não, ela tem toda essa pompa e sai ainda sempre como vítima, então é muito cansativo você assistir. Aí o produtor, que é o Darren Star, ele é o mesmo produtor de Sex and the City, que é o mesmo produtor daquele Melrose Place, 90210, que são séries muito famosas nos anos 90, principalmente algumas séries bem adolescentes. E ele também é produtor de uma série que eu gosto muito, que ela não tem veiculação no Brasil, mas que é uma série que faz muito sucesso nos Estados Unidos, eu acho que é NBC, alguma coisa assim, que é Younger. Que ela é uma série que trata muito sobre a geração Y. E também tem muito sobre marketing nessa série. Tem muito sobre o mercado literário e marketing. Eu acredito que, por exemplo, essa série é tudo que Emily Paris não é. Porque tem a romantização do mercado, tanto do literário quanto do marketing, mas ela mostra um choque de gerações. Primeiro da Y com a X, e depois, agora, como já tem 6 temporadas, ela está mostrando o choque da geração Z com a Y. E a personagem principal, ela sofre muito mais. A vida dela, né, o plot da série é o seguinte: é uma mulher dos seus 30 e tantos anos, que teve filho muito jovem, então sua filha tem 18 anos, ela acabou de se separar, e ela não arranja mais emprego, porque ela ficou casada há muitos anos, era dona de casa, e não arranja mais.
né? Ela parou para cuidar da filha. E aí o que é que acontece? Ela vai para um barzinho, um boyzinho de 20 e poucos anos, acha que ela tem a idade dele. E aí a amiga diz, com certeza, é só ajeitar as roupas e ajeitar seu cabelo e você aprender as coisas e você vai com certeza passar por novinha. E aí ela vai para um emprego, que é uma editora, que era do ramo que ela era, aí vai para uma vaga de assistente, né? Que ela apresentando, acho que ela... eu acho que ela disse que tem 24 ou 25, uma coisa, 26 anos, é alguma coisa assim, é um número quebrado. Ela vai lá, diz a idade, aí contratam ela. Só que como assistente, botam ela para fazer coisas de redes sociais, porque a chefe dela é um pouco mais velha do que ela, da mesma geração, mas é mais velha e não quer manjar disso. Aí fica, vocês dessa geração que sabem mexer com a internet. E ela não sabe também. Ela é de outra geração, né? E aí vai tendo essa história, e tem os interesses amorosos, a diferença de você se relacionar com um cara mais jovem, com um cara mais velho. Então, essa série, apesar de ter vários estereotipos, ela tem alguns problemas de roteiro, mas eu acho que ela é mais verídica no sentido desses embates, sabe? Tem algumas coisas que você aproveita muito mais do que Emily in Paris, né? É muito romantizado. E o que seria interessante, que seria, de repente, assim, o trisal, né? Não acontece. E é o que causa frustração, tipo... o pessoal ficou na expectativa, mas quem sabe vai ter uma outra, né, temporada, não sei quem. Não tem como. Não. Aí é pior. É pior. Aí piora. Agora que não vai ter mais é pior, porque eu não posso contar porque eu vou dar um spoiler. Mas não faz sentido ter agora. Porque ela foi totalmente escrota com a amiga, agiu totalmente por trás, a amiga tirou uma brincadeira ali, parecia se interessar por ela e não rolou, né, pra frente. Rolou só dela com o cara. Então não tem nada ali nesse contexto que pareça que alguém vai ser gay, entendeu? Que por exemplo, elas vão se relacionar entre si e não tem mais espaço para rolar um trisal, já que agora ela né, tá ali com uma questão de romance, não vou dizer se sim ou se não, mas ela tem ainda um ponto-chave para resolver com o cara e não tem mais nada para resolver com a menina. Então, eu acho que se tiver o trisal é pior agora. Era para ter quando era para ter. Então, realmente, é uma sériezinha que a gente assiste, né? Dá umas risadinhas e, tipo, não acrescenta muita coisa. Não é pra pensar, aquela série que você olha, deixa eu assistir pra dar umas risadinhas. É pra isso, não é pra gente ficar, ai meu Deus, deixa eu pensar nessa geração. Não é isso, não. Você viu uma que é espanhola, mas eu acho que não tá mais no Netflix. Cara, qual o nome dela? Que eu tô com Verônica, né? Nada a ver com Verônica, que é a nossa série brasileira. Valéria. Não é Verônica, mas é Valéria. Valéria, sim. Eu acho Valéria melhor do que Emily in Paris, sinceramente. Gostei muito. E não deu bafafá. Ninguém falou de Valéria, cara. Eu ia até gravar um vídeo lá pro meu YouTube, mas meu YouTube tá começando, tá pequenininho ainda, falando sobre essa série, que eu adorei. Você gostou? Vale a pena. Vale mais a pena que a Emily in Paris. Mas vou te dizer, vou mandar aqui um beijo pra Denise e pro William, que tá participando. Ele concorda comigo das coisas de Emily in Paris. Eu não tô enxergando, você enxerga melhor que eu. Eu tô vendo aqui pequenininho, mas daqui a pouco eu vou tentar ler. Menina, eu descobri ontem que meu grau reduziu, então tô super feliz agora. Acho que eu enxergo tudo. O meu só aumenta. O meu só aumenta. Mas essa série Valéria... curtinha também, não lembro se eram 6 ou se eram 8 episódios, sei lá, 10, não sei. Mas eu adorei, porque e ela já tinha mais idade, ela tinha 30 e poucos, né? 30 e poucos, vivendo lá em Madrid, não lembro. Acho que ela tem... Barcelona. Eu acho que não é 30, não. É 30? Eu acho que é 28, 29. Ia chegar aos 30, tava beirando os 30. E aí ela querendo lançar o livro, no final, cara, frustrante, né? Ela conseguiu lançar, mas com uma condição. Que foi péssimo pra ela, aquela condição. Vou dar o spoiler, né? Já que ninguém viu, só a gente, né? Até saiu do Netflix, talvez, eu acho que saiu. A editora... Acho que não, tá lá. Ainda tá lá? Tá lá, mas tá lá atrás, né? Ninguém assiste e vai ficando lá pra trás, ninguém nem vê. Gente, e vale a pena assistir Valéria.
E aí no final, ela toda feliz porque ela conseguiu realmente a editora para lançar o livro, só que pediram para ela fazer não um romance, mas uma coisa mais picante, blá blá blá. Aí pedem para ela usar um pseudônimo, né? Trocar o nome e trocar de identidade, não ser ela, ser ele. Nossa! Agora, se a gente for pensar, o Bom Dia, Verônica, também o autor, Rafael Montes. Eu não vi Bom Dia, Verônica, eu não sei. Ah, não acredito que você não viu Bom Dia, Verônica. Ainda Você viu Emily em não. Paris e não viu? Ah, Carlinha. É porque dessas 3 últimas semanas pra cá eu não tô vendo quase nada. Distanciamento social é uma das que eu vi porque justamente é muito curta. E aí eu consigo ver antes de dormir. Não, mas Bom Dia, Verônica é curta também. Não chega a 10 episódios. E aí, enfim, para ele lançar o livro, o Rafael, acho que é Rafael Montes, eu esqueço, é tanto Rafael, O William confirmou. o Rafael Montes, então. Obrigada, William. Não tô enxergando nada aqui, gente. Meu olho tá péssimo. Ele teve que mudar. Eles foram. Ele e a outra autora, né? A Ilana, não sei o que lá. Ai, gente, péssima. Eles botaram o quê? Andrea Kilmore. Um troço assim. Depois é que eles revelaram a identidade deles. Então, tem autores que não sei se é exigência da editora ou se eles colocam esses codinomes, esses pseudônimos. Na verdade, assim, eu acho que esse Valéria pode ser uma crítica, né? Porque isso acontece naquele filme Adoráveis Mulheres. Só que isso é algo que acontecia na época, no começo do século, né? E aí, não sei se é o caso da série, porque eu não assisti até o final. Mas aí ganhou spoiler. Mas não tem problema não importa não. Não sei se é o caso deles alegarem, por exemplo, que por uma questão de marketing amarrar ali um sentido, entendeu? Nisso. Mas antigamente o que tinha a ver, né? Porque quando mulheres escreviam a história, no Adoráveis Mulheres é meio assim, querem primeiro que ela finja que é um homem. Aí eu acho que aí fazem umas correções. Olha, no final tem que ser feliz, ela tem que se casar, ela tem que se dar bem, né? E aí ela diz, não vou fazer isso, nem vou, né, pintar de homem. No final deixa ali uma dúvida, o que aconteceu no livro e a diferença da vida dela pro que é o livro. Então não vou falar muito, até para deixar em aberto aí para as pessoas tirarem suas próprias conclusões. Mas existe, e em muitas novelas isso já foi retratado, de pessoas que falavam, por exemplo, sobre política e tinha que botar o pseudônimo masculino por uma questão de preconceito mesmo. Sim, machismo, machismo. Dos autores a cabeça do marketing. Dos homens, só os homens pensam. Exato. Complicado. Mas isso é uma coisa mais do começo do século. E aí depois foi uma questão assim de marketing também, para alguns casos. Tem homens que fingem ser mulheres e mulheres que fingem ser homens. Mas desse Bom Dia, Valéria, eu não vejo sentido. Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica. É Valéria? De Valéria, só Valéria. Confundi tudo. Valéria, Verônica, tantos nomes de mulher, né? Ó, vamos lá, chega de botar nome de mulher nas séries, né? Que me confunde. Me confunde. Tem que botar Fernando, Gabriel, Heitor, Raul. Não bota nome, que eu fico confusa. Né? A gente confunde os nomes. Bota o nome assim, tipo... Bom dia, tá bom. Não, bom dia é muito fraco, né? Bom dia é um nome fraco. Aliás, título é uma coisa que pega. Se o título for ruim, a pessoa já não assiste. Vamos falar dessas novas séries de terror, de suspense. Por exemplo, essa da Mansão Bly. Ai, cara, eu não tenho coragem de assistir isso, não. Acho tão funesto, tão sinistro ficar assistindo coisa de morto, de fantasma. Eu não gosto. Se bem que aquele Cidade dos Mortos eu gostei, mas aí que tá. É outro X da questão. Fala de xenofobia, de russos com chineses. Fala do vírus também acontecendo ali. Não é coisa de zumbi, não. A gente pensa que é, mas no final você vê que não é. Mas nunca é.
Nunca é. Nunca é só. Assim, a menos que você pegue um terror bem, bem escroto, ele vai ser o terror só por ser, só pelo jump scare. Mas, oi, João Paulo. E, no geral, ele não é. Inclusive, quando a gente lida com terror psicológico, que é os que vem tendo maior sucesso, né? Que é o caso de Corra, que são terrores recentes que fizeram muito sucesso, Hereditário. Então, nunca é. E dizem que eu não vi a Mansão Bly, porque eu também sou cagona, eu também tenho medo. Mas dizem que é uma história mais de amor, por exemplo, do que uma história de terror. E para quem é do público, para quem é do público de terror, ele vai dar uma nota baixa à série, a maioria que assiste, justamente porque ele tá esperando o jumpscare, ele quer se assustar, é o que ele gosta. Então, eu lembrei agora que eu fui ver aquele Maria e João, que é um terror meio infantil, né? E ele tem vários signos dentro do filme sobre questões feministas. Esse tá onde? E aí... Netflix? Não. Não, ele lançou, eu acho que foi no fim do ano passado, no começo, não lembro mais, desse ano, antes da pandemia. Foi um dos últimos filmes que eu vi antes da pandemia estourar, assim. Não foi o último, mas foi um dos últimos. E Maria e João é justamente uma releitura da história do João e da Maria, né? Dos caçadores de bruxas ali. Tem a bruxa, tem tudo isso, mas eles botam Maria porque é Maria quem cuida do João e não o contrário. E tem algumas coisas de signos. É Hans e Greta, não é esse? Acho que. Não. Aí ficou Maria e João. É Maria e João. Mas eu acho que é Hans e Greta e vem pro Brasil, ficou Maria e João. Mas eu acho que seria Gretel e John, alguma coisa assim. Deixa eu botar aqui para ver como é o título em inglês. Mas é americano ou é alemão essa produção? É americana. É Maria e João, em português ele é Maria e João, o Conto das Bruxas. Mas é um filme médio, porém é um filme bom. Ele tem assim, na minha percepção, ele tem uma fotografia bonita, ele tem um roteiro fraco, de fato, né, assim... Mas ele tem signos interessantes. Só que quem gosta de filme de terror odiou, achou a pior. Não é também a pior coisa do mundo. Eu acabo parecendo que gostei muito do filme porque eu defendo quem odiou. Eu digo, não, vocês foram com a intenção errada de ver Maria e João achando que... Mas de cara, pra mim, era um filme infantil. Aí as pessoas falaram, não, Carla, mas é porque o filme vendeu o trailer como se fosse uma coisa muito assustadora. E não sei o que lá, eu digo, se ele criou uma expectativa de marketing errada, aí tudo bem. Mas eu acho que ele é um filme dentro daquele nível do que ele se propôs. Não era mais do que aquilo, eu achei a história legal. Eu gosto mais de filmes assim, de vampiros, que aí você não se assusta tanto. Se bem que tem um terror, que também tem crianças, que é aquele Deixa Ela Entrar. Que primeiro tem a versão sueca e depois a versão americana. A versão sueca, os atores, eu não sei o nome, mas a americana é aquela menina que sumiu, a Chloe, não sei o que lá. Moritz. Sei lá. Moritz. Essa menina já tá grande agora, mas ela fez quando ela era pequena, Deixa Ela Entrar. E é um terrorzinho assim, de vampiro, vampirinho, pá, eu gosto. Assusta também e eu acho que atende, assim, as nossas expectativas. Você quer ver um negócio mais suspense, meio pá, aí você fica assustadinho. Agora, o William eu vi aqui, eu consegui ler. Ele falou que a Maldição Bly é esplêndido. Deixa eu ver se eu consigo. Foi, e o Matheus corrigiu a gente, diz que é Gretel e Hansel, então, que é o nome em inglês. É Hans e Greta. Gretel e Hansel. Parecido, é parecido. Não, Greta é Maria, mas isso é em alemão. Em inglês seria John e Mary. Mas o título original é esse mesmo. E o William falou que a gente deveria falar de Lovecraft Country. Mas eu não vou falar, William, porque eu não vi. Eu não quero spoiler. Como é que eu posso falar de uma coisa que eu não vi? Não dá, William. A gente tem que assistir primeiro pra gente poder falar.
Não, Ó, vamos não que eu falar aqui. não queira ver, mas é porque realmente é uma série mais densa e que eu escolho o momento certo de assistir para não ficar abalada à toa, né? Ah, tá. Bom saber, pra não me abalar também. Vem cá, vamos falar agora da que eu quero falar de outra coisa. A gente já falou de série, mas eu quero falar daqueles congressos que você andou participando, que agora não dá mais para participar, Uhum. né? Pandemia. Você fez várias feiras e congressos na área tecnológica. E aí eu queria que você falasse um pouco do profissional do futuro, que é o Growth Hacking. Fala aí, fala pra gente esse nome aí. Sei. Growth Hacking, É, né? Que tem na esse, verdade, Oi, pode dizer. então, que esse profissional do futuro, ele tem que ter uma série de características, né? Uma gama de características para ele se dar bem nessa selva urbana e virtual. Mas fala aí desse Growth Hacking, sei lá, hack. Fala aí. É, o Hacking, né? Porque o Growth Hacking é a metodologia e o Growth Hacker é o profissional. Mas também existe o Growth Marketing. Então, são vertentes hoje, né? Tudo é baseado em crescimento. Então, tudo que você vai fazer é baseado no crescimento e hoje em dia a gente consegue mensurar, traquear, lidar com números e medida. É porque eu fico querendo falar as coisas os termos, os jargões do marketing, eu fico raciocinando, Pode ai meu Deus, falar, ninguém vai entender nada. pode falar, vai ter gente aqui que vai Mas entender. a gente hoje tem como mensurar, eu ia falar KPI, mas aí pode ser que tenha muita gente que não saiba o que é, mas são métricas, né? Então, hoje em dia a gente tudo gera uma métrica-chave, sabe exatamente onde quer chegar, tem como traquear tudo. Então, o Growth, ele cria estratégias para que a gente consiga, né, mensurar da melhor forma não mensurar, mas chegar nessas métricas com custo. O Growth Hack em si, ele trata de custos baixos, mas o Growth Marketing, ele trabalha com crescimento. Então, você pode fazer uma campanha de R$ 1.000 se você souber essas estratégias de traqueamento, usar KPIs, usar, né, Design Thinking, tudo isso que faz parte dessa seara do Growth Marketing. Você está dentro do Growth, né? Mas o Growth Hacking é um método um pouco mais específico, e o Growth Hacker é o profissional que ele adota esse método. E aí existem vários tipos de profissional Growth Hacker. Ele pode ser um consultor, o Growth Hacker. Eu vou aplicar na empresa o Growth Hacker e me dar com todos os setores, ou eu posso ser o Growth Hacker do setor X. Então, dentro de uma agência de publicidade, eu posso ser o Growth Hacker de conteúdo. Então, eu sou o Growth Content. E aí, eu posso ser o Growth Hacker de campanha. Então, aí eu sou, entendeu? Enfim, e vai tendo dentro da empresa essa pessoa com essa habilidade. E o que é que você precisa para ter essa habilidade? Que, na verdade, você não precisa saber de tudo. Assim, dizem que o profissional tem que ser muito completo, né? Saber ter noção de várias áreas. Mas não é o caso, né? Você pode ter uma habilidade especial e ter soft skills que vão contar muito para você como profissional, né? Habilidades ali que não são o principal, aquelas habilidades ali que... Sim, mas tem que ser formado em alguma coisa ou não? Assim, faz cursos e já vira esse profissional do futuro. Ou tem que fazer faculdade, tem que ser TI, Não. de TI, ou não necessariamente. Não, porque, assim, existem áreas que vão se assimilar mais com Growth Hacking, né? Que são faculdades e áreas que você tem que ter mais um metodismo, digamos assim. Então, a pessoa que talvez ali fez engenharia de produção, marketing, administração, psicologia até, assim, para algumas coisas, e TI, ele vai entender um pouco mais fácil da área. Mas também não adianta se você não tiver um mindset correto para entrar nisso, entende? Tem que ser uma pessoa que gosta de tecnologia, de testar coisas novas, porque a vida do Growth Hacking é fazer testes e ver o que é melhor para a empresa até viralizar, né? É basicamente o marketing viral.
o growth hacking em si, não o growth marketing. O growth marketing a gente já trabalha com campanha, com coisas desse tipo. Então, subcampanha optimizada, né? Estratégica, com estratégias padrões e tudo mais. Eu Então, listei umas características aqui que eu vi, que você falava dessas características que esse profissional precisa ter, ó. Flexibilidade cognitiva, influência, análise, coordenação e criatividade. O principal, né? Criatividade. mas isso eu diria que não é só para esse profissional, para o profissional do futuro inteiro. Qualquer profissional do futuro, porque é isso que eu digo, é um mindset que a pessoa precisa ter. Então, a criatividade, ela é indiferente do que você está seguindo. Se você for um médico e tiver num momento, sei lá, que não está com os recursos, né, próprios para fazer uma cirurgia, alguma coisa, talvez você tenha que pensar rápido, ser criativo e fazer o melhor para o seu paciente naquele momento. Então, é indiferente da área, o próprio profissional de TI, ele tem que ser muito criativo, né? Ali é algo metódico, mas que envolve criatividade também. Então, acho que qualquer profissional tem que ser criativo. Mas aí, Carlinha, aí não é só dessa época, né? De todas as épocas para trás, o profissional criativo sempre se destacou mais. Isso que você falou do médico, ou um professor, ou sei lá, um atleta. O mais criativo, o que soluciona as coisas mais rápido, esse se destaca. Agora aquela pessoa meio cheia de preguiça, né? Deixa para depois, né? Aquela pessoa... O procrastinador. Não sei. Mas olha... Faz pra mim. Aquela pessoa que não sabe fazer nada, né? Não, mas calma. Aqui existem pessoas muito dispostas que não são criativas. Que é o famoso apertador de botão. Aquela pessoa que é muito disposta em fazer seu trabalho, porém acomodado. Acomodado que eu digo, a não pensar fora da caixa. Então, existem... Não sai daquilo. Exato. Existem pessoas e profissões que você consegue seguir em diante e única e exclusivamente você ter algo a seguir. Não tem um padrão. E isso cada vez vai mais sendo inviabilizado pela tecnologia, porque hoje em dia, muita coisa do que não se fazia antes, que era mais padrão, que era apertar botão, hoje em dia não tem. Entendeu? Tipo, antigamente tinha a profissão de digitador, né? Datilógrafas, né? Datilógrafo. As nossas tias. Exato. Não significa que ela não trabalhava muito. O que tinha de gente com LE, porque era datilógrafo, e trabalhava a hora que precisasse e estava lá fazendo. E hoje em dia, precisa de datilógrafo? Não. Entendeu? E outra coisa, garçom, garçonete, caixa de banco... São profissões que não exigia criatividade da pessoa. Talvez, assim, simpatia, né? Talvez essa coisa, assim, da humanidade, de você estar falando com alguém, mas a maioria não faz diferença, né? E, tipo, talvez faça diferença pessoal para eu começar como caixa, depois virar um vendedor, depois virar um gerente e tal. Isso aí viraria uma coisa criativa. Mas para ser caixa mesmo, você não precisa de criatividade. Você precisa ter atenção para narrar no troco da pessoa. Para saber passar o cartão. Nossa. E hoje em dia existem os totens. E está cada vez mais comum uma pessoa fazer uma jornada de compra inteirinha na loja sem cruzar com vendedor e com caixa, por exemplo. Entende? Por que a criatividade é importante como você quanto profissional e não no lugar de profissional. E a flexibilidade cognitiva, porque hoje em dia não existe mais uma pessoa que tenha o luxo de ser só de exatas, ou ser só de humanas, ou ser só de biomédica. Não existe mais essa pessoa. Então, hoje em dia, você tem que ter habilidade de tudo. Eu sei escrever bem, mas eu não sei fazer conta. Se lascou. Você que lute para aprender a fazer conta, entendeu? Porque essa flexibilidade cognitiva é exigida. Então, você é uma pessoa criativa ou uma pessoa da... Sempre aparece gatinho nas lives que eu faço.
Mas fala, essa pessoa tem que saber fazer conta e saber escrever. Cara, mas ó, mais ou menos. O povo hoje não sabe nem escrever direito, Carlinhos. Você vê cada aberração, você fica socorro. Aí você pensa que essa pessoa sabe fazer conta? Aí eu não sei. Né? Aí tem isso também. Mas isso é hoje e no futuro, entende? Nossa. Porque as habilidades, por exemplo, o Growth Hacker, ele tem que ser metódico, ele tem que lidar com números e ele tem que ter habilidades sociais, por isso que o psicólogo pode entrar, porque ele tem que entender de comportamento, e ele tem que fazer uma análise entre número e comportamento, por exemplo. E mais para frente, todo profissional, ele vai precisar, independente do com que ele trabalhar, ele vai precisar dessa parte humanizada. Por isso que psicólogos, em geral, são profissões do futuro, por assim dizer, né? Existem algumas profissões que estão fadadas a decair, mas existem profissões que elas podem não ser exatamente como psicólogo tradicional, mas vão existir. Eu acho que, na verdade, para o psicólogo vai se abrir um leque de opções muito maior do que se tem hoje. Então, principalmente organizacionalmente falando, nas pessoas que ainda trabalharem, tem várias coisas também. Ora, tem no Vale do Silício defendem que a gente não deve mais trabalhar, que é para botar as máquinas para fazer tudo para a gente. Né? A gente vai evoluindo, vai se transformando, né? Não tem como ficar parado. Nem o planeta, nem a Terra é parada, né? Ela fica rodando. E a Terra não é plana, tá, gente? A Terra é redonda. Plana e a cabeça de alguns é plana, né? A minha não, nem a sua. A nossa cabeça roda bastante. Vem cá, o tempo tá curto aqui, já tá acabando quase. Aí eu vou te lançar mais uma perguntinha, que é sobre o nome aqui do meu canal, Seres e Mitos. Aí eu quero saber se você preparou aí, você pensou que Pensei. existe sim, ser um mito. Gente, tô chegando direito, não, peraí, essa aqui eu não decorei não. Existe um ser ou um mito que você tem admiração, aí pode ser um ser humano ou um ser mitológico, um ser ou um mito que você admire. Eu acho que a pessoa que eu vou indicar é um ser e um mito. Eu falaria assim, eu daria aquela resposta bonitinha, ai, minha mãe, não sei o quê, mas apesar da minha mãe já não estar mais nessa terra, né? Eu vou falar de alguém que todo mundo conheça, para não entrar num campo muito pessoal, né? Eu gosto muito e tenho replicado muito conteúdos filosóficos de Zygmunt Bauman. Então, eu andei olhando, falei, ou ela tá apaixonada ou ela tá desiludida, que tem muita condição dela, do amor eu livre. sou. Eu sou desiludida. Mas é porque eu estudo isso. Eu estudo sobre isso há muito tempo, desde que eu fiz pós. Então, foi o meu primeiro contato com o Bauman em 2013, quando eu fui fazer a pós. E eu tive uma professora de cybercultura que apresentou ele pra gente, além de alguns outros autores. Mas o Modernidade Líquida, apesar de eu não ter lido todo, né? Eu vi muitas entrevistas de Bauman, eu acho, assim. Eu vi mais ele falando do que li dele. Então, eu acho que sempre fez muito sentido com o que eu pensava na época e com o que eu penso agora. Então, é uma coisa que ele vem se reafirmar mais e recentemente também... deixa eu botar aqui, que agora eu fiquei em dúvida de quando ele morreu. Pois é, acho que foi pouco tempo, foi no passado, Zygmunt Bauman. Eu acho que foi 2018, acredita? Eu acho que já faz um tempinho. Ano retrasado, tem pouquinho. Acredita, foi 2017? Faz tempo já? 3 anos já? Nossa. Já fazem 3 anos. Nossa. Já vai fazer 4, né? Porque ele morreu em janeiro de 2017, segundo o Google. Nossa. E então já vão fazer 4 anos. E tipo, parece ontem, porque realmente, apesar dele ser um filósofo, eu acho que ele é o filósofo mais importante dessa geração. E é um filósofo que ele ainda diz coisas que ainda vão ficar mais evidentes na nossa sociedade. Tem algumas coisas que ele fala que não são evidentes para todo mundo. Então, e que está caindo a ficha para algumas pessoas agora também, né? Após a morte dele. Mas é algo que ele, enfim,
O cara nasceu em 1925, gente, viveu até 2017, viveu quase 100 anos. Passou por muitos bons e maus bocados nessa vida. Ele só não pegou o Covid-19, né? Mas outras coisas ele andou vendo por aí que a gente não viu. Nossa. Ai, mas eu gostaria do raciocínio dele, de ver a sociedade agindo como está agindo dessa forma mais intensa. Eu acho que a teoria dele, do que ele fala de modernidade líquida, né? Não só do amor líquido, mas a modernidade líquida, se reafirma com mais intensidade na pandemia. Então, eu gostaria de ver a visão dele nesse processo acelerado que a gente vive, né? Ele fala desde quantos mil anos atrás sobre ansiedade, sobre o impacto das redes sociais nas nossas vidas, né? Sobre o impacto de você compartilhar tudo, sobre a proximidade e distanciamento, que foi a primeira coisa que a gente falou aqui, né? Sobre estar junto e ao mesmo tempo estar longe, sobre o quão efêmero as coisas se tornaram, passageiras. A velocidade das relações, velocidade de tudo, né? É tudo muito assim rápido, não tem base, não tem uma... A gente se sente muito próximo das pessoas, o problema é esse, a gente se sente muito mais próximo. Ele então um mito, Zygmunt Bauman. Ele é alemão? Não, não lembro o que ele... Eu acho que é polonês. Só confirmar aqui, polonês. Polonês. Ele foi um ser incompreendido. Ou você acha que ele foi compreendido? Não, eu acho que na morte dele, assim, ele já era um cara respeitado e compreendido, assim. Talvez eu tive contato com o conteúdo dele, vamos dizer, em 2013, mas quando ele morreu, ele já era uma pessoa muito replicada nas redes sociais. E para a pessoa replicar um conteúdo de um filósofo, né, nas redes sociais é uma coisa que já virou popular, né? Então, e já era reconhecido dentro dos meios universitários. Então, se ele é conhecido aqui no Brasil, em Natal, Rio Grande do Norte, na universidade que eu fazia pós, ele provavelmente era conhecido na Europa toda, já é conhecido há um tempo, porque essas coisas demoram um pouco a se dissipar por aí. Ainda mais na área dele, filosofia. Exatamente. Demora, né, para a pessoa colocar na cabeça aqueles pensamentos, e aí são várias análises. E até agora, assim, sabe, eu não vi ninguém contestando. Porque eu acho que o filósofo chega a um momento que ele é contestado ou por outro filósofo ou pela sociedade em si. As pessoas começam a falar, o que fulano fala já não é tão verdade assim. Enfim, né, alguns filósofos antes, o próprio Marx, que é bem popular e que baseia a sociedade aí de várias formas e pensamentos, inclusive políticos. Hoje em dia, as próprias pessoas dentro da política, mesmo os que são do lado político, reconhecem que tem algumas coisas que mudaram, que não são mais exatamente, o pensamento pode ser utópico. Mas eu acho que Bauman ainda não, porque é uma coisa muito recente, né? A sociedade ainda vive o tempo de liquidez. Essa sociedade que a gente está hoje tem nome só agora, né? Quando eu estava estudando sobre isso, tinha um autor que dava sociedade informacional para o nome da sociedade que a gente está vivendo hoje, não é mais. Já não é. Está se decidindo. A velocidade das mudanças, mas a internet que fez isso e a industrialização também, né? Tudo. Muito doido. A gente. Não tem onde a gente vai parar, não. Eu não acho que a internet que fez, eu acho que foi a gente que fez. A gente, mas com a ajuda desses artifícios todos, né? Das A internet é só uma ferramenta. Aí, como você quer usar, aí já é outros 500, entendeu? Porque a rede social, ela não vai matar ninguém, mas como as pessoas usam ela para fazer marketing, né? Fake news. Eu sou culpada. Fake news, manipulações políticas, manipulações de mercado,
como as pessoas usam ela é que é o problema. E aí você não tá sozinho, né? Você pode ser uma vítima, mas você também pode fazer esse uso. E quando eu falo assim, não é você que acessa seu Facebook, que fica lá viciado e criando conteúdo, sabe? Não necessariamente você é o culpado, mas se você, a partir do momento que você propaga uma informação com o intuito de manipular alguém, aí você sim já é culpado, entende? E talvez a gente, em vários momentos, a gente foi culpado em alguma coisa, assim, mesmo que não tão grave, né? Não manipulação no mercado, não manipulação política, não manipulação dos padrões de beleza que as marcas fazem também para você permanecer, principalmente os estéticos, né? Que eles reforçam o padrão de beleza para que você continue consumindo algumas coisas. Então, sempre jovem, né? Cremes e mais cremes sendo vendidos para a mulherada e os homens também ficarem sempre jovens. Uma mentirada. E a... Cápsulas. Gente, tem umas coisas que até eu tô consumindo ultimamente para ver. Mas eu acho que o pior mesmo é o padrão foto, que é o padrão dessas harmonizações faciais, que tá todo mundo agora com a cara igual. E a gente consome isso para bater foto e ficar bem. É uma tristeza, fica todo mundo com a mesma cara, mesmo cabelo. É uma tristeza isso, de dar dó, mas... Mas é a gente. Os cirurgiões plásticos estão se dando tão bem. Os dentistas estão deixando de ser dentistas, né? Para serem... O quê? Fazer essas remodelações. Profissionais de estética, né? Nossa, profissionais de estética, gente. Dentista mexendo com o nariz, mexendo com boca, mexendo com... Puxa daqui, puxa dali. Que perigo. Não é errado você consertar alguma coisa, né? Que você considere que não se sente à vontade. Eu acho que o problema é porque realmente tá todo mundo com a mesma cara. Estabeleceu-se que o padrão bonito é um rosto quadrado, é uma boca assim... E é uma coisa assim que eu tenho um verdadeiro pavor a essa boca que a pessoa fica falando assim. Eu tenho... Não, é aquele negócio da bochecha, gente. Que a bochecha é tipo a minha gordinha, aí a pessoa fica murcha, fica murcha, fica sem bochecha. E, gente, depois que você fica mais velho, você perde isso aqui. Aí vai ficar mais murcho ainda, vai virar uma caveira. Não dá. Mas a bichectomia caiu por terra porque ela meio que foi moda. E aí, depois de uns 2, 3 anos, começou a dar alguns resultados, né? Inclusive de artistas famosos que tinham feito a pessoa que assim. E aí depois começou a ter o resultado da pessoa assim, né? Que ficou tipo mais catavérica. Parecendo um defunto. Nossa, desculpa. Mas né? Fazer o quê? O povo, não sei, eu acho que isso daí é ansiedade, né? O povo tá insatisfeito também, tá nervoso, aí quer mudar e aí acha que a mudança é externa, mas a mudança é interna, não é externa. Tem que mudar cabeça, né? O mindset. A parte de dentro, não é a casca que tem que mudar aqui a nossa essência. Isso que é o mais difícil de mudar. Mudar a casca é fácil. Né? Aí as pessoas acham que melhorei, tô ótimo, porque fiz uma plástica, porque mexi aqui, mexi ali. Será que tá melhor mesmo? Porque quando às vezes a boca fala, você fica, era melhor continuar do jeito que tava e falar de outro jeito do que continuar falando desse jeito e mexer na estética. Agora entrou um negócio aqui. 1 minuto e 50 restante. A contagem? Vamos correr. Isso aqui então vamos correr. Mas então, deixa seus contatos. Já vou te agradecer aqui. Obrigada. Foi. E, pessoal, agora eu só tô no meu Instagram. Tem meu canal também, que é o Freley. Mas tem poucos vídeos. Eu parei realmente, eu não tenho mais tempo de gravar. E vocês podem me acompanhar mais lá no meu Instagram, né? O Carminha Menezes. E se quiser se juntar com um monte de gente que fala de filmes e séries, clica lá na bio, que tem um link que vai teletransportar você direto para um grupo cheio de gente falando sobre isso. No Telegram, esse grupo? O WhatsApp. No WhatsApp. De repente vou entrar, hein?
Vou entrar nesse grupo. Entra de falar sim, mais entra sim. de cinema. Então tá, então obrigada pela sua presença e vamos conversar mais, vamos continuar conversando. Tá bom? Adorei. Tchau, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. Beijo. Prazer mesmo. Tchau, tchau.